Olá, seja bem-vindo à videoaula 3 do curso Cálculos Químicos. Nessa aula vamos falar sobre razões, proporções e análise dimensional. Então vamos começar. Falando então numa perspectiva matemática, temos os conceitos de razão e proporção. Razão é o quociente entre duas quantidades. Logo, se a gente pega A e B, a razão entre elas é uma fração, onde A é o numerador e B o denominador. E a proporção é uma relação de igualdade entre duas razões. Então, se a gente for pegar A, B, C e D, organizá-las em frações, nós temos a razão A sobre B e a fração C sobre D. A razão entre elas é a igualdade entre essas frações. Continuando a falar sobre proporções, nós temos a proporção direta e a proporção inversa. A proporção direta, nós estamos falando de grandezas que variam de forma proporcional, isto é, quando uma aumenta, a outra também vai aumentar pelo mesmo fator multiplicativo. E nós temos a proporção inversa, algo que é inversamente proporcional, enquanto um aumenta por um fator, a outra vai ser diminuída a partir desse fator também. Então, por exemplo, se a gente pega uma grandeza inversamente proporcional, A, enquanto aumenta pelo fator multiplicativo, B vai ser dividido por esse fator multiplicativo. Bom, entrando em si agora na análise dimensional. A análise dimensional, ela é a arte de antecipar como uma certa grandeza vai depender de outras grandezas presentes em um problema, sem fazer a conta detalhada, ou seja, sem ter que resolver explicitamente as equações que definem o problema. E aí ela é muito útil para simplificar problemas e também detectar erros. Ao simplificar problemas, pode-se ver como que vai acontecer as combinações físicas das grandezas que nós temos em um problema. E detectar erros, talvez essa não seja a aplicação mais relevante, mas através da utilização da análise dimensional, consegue-se ter uma ideia de como vai ser a resposta de uma conta. Então, através da análise dimensional, se pretende fazer um cálculo da qual consegue-se perceber que nós temos algo a chegar ao final, mas a gente consegue prever esse erro correlacionado. Bom, para a gente entender melhor em si a análise dimensional e como ela pode aparecer no nosso cotidiano, falar um pouco sobre os princípios básicos da análise dimensional, que é a da homogeneidade dimensional. Bom, isso significa que todos os termos de uma equação, eles têm que ter as mesmas dimensões. Então, nós vamos conseguir basicamente combinar grandezas físicas com dimensões diferentes, e aí nós vamos conseguir comparar essas grandezas através de transformações que vão permitir a formação da homogeneidade dessa dimensão. Porque uma equação física ela só pode ser verdadeira se os dois lados da equação tiverem a mesma unidade dimensional. Dito isso, para a gente realizar o procedimento da análise dimensional, devemos fazer o quê? Ter uma equação ou fórmula
que parte da premissa da igualdade, de onde a gente parte escrevendo as unidades de cada grandeza da equação. E a partir de uma manipulação dessas unidades, a gente vai conseguir encontrar as relações necessárias. Então vamos partir para os exemplos para vermos como que funciona em si e como pode funcionar a análise dimensional. O primeiro exemplo, ele pede para que a gente encontre a unidade da constante gravitacional G a partir da equação da força gravitacional. Então, ele vai me dizer que as massas elas são medidas em quilogramas, D, que é a distância, vai ser medida em metros, e F, que é a força, vai ser medida em newton. Para a gente achar a constante, a gente vai precisar reorganizar essa equação, separando G, né? E depois a gente vai pegar as grandezas e substituir pelas unidades de medida. A partir dessa substituição, nós conseguimos reorganizar, igualar aquelas unidades que conseguem ser igualadas, ou seja, aquelas que estão em mesma quantidade antes da igualdade, depois da igualdade, ou aquelas quantidades que conseguem ser cortadas em uma razão e conseguir chegar à resposta final, como por exemplo aqui a constante gravitacional G, ela é dada por metro ao cubo sobre quilograma vezes segundo ao quadrado. E aí essa é a unidade dessa constante. Mas não só para definir as unidades de uma constante, nós podemos usar a análise dimensional. Podemos utilizar também para converter unidades. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a aceleração de 35 quilômetros por hora ao quadrado. E eu quero saber qual o valor dessa aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então a gente tem que lembrar o quê? De conversões para que a gente consiga transformar quilômetro para metro e hora para segundo. Então, a gente tem que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros e 1 hora é igual a 3.600 segundos. A gente fazendo essas substituições, nós chegamos que a aceleração correspondente em metros por segundo ao quadrado, que vai ser equivalente a 35 quilômetros por hora, é o valor de 2,7 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então, fazendo toda essa modificação, essa transição, essa conversão de unidades, a gente consegue descobrir a unidade que nos é pedida. Então, a análise dimensional ela é extremamente importante para conseguir nos mostrar a conversão de unidades e também para definir, determinar qual é aquela unidade que vamos ter ao final. Essa foi a terceira aula do curso. Vejo vocês na próxima. Obrigado.